Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas, capítulo 13, dos versos 31 ao 35. À medida que você for encontrando, fique em pé para a leitura da palavra de Deus. Senhor, estamos com a Tua palavra aberta para ser lida e proclamada nessa noite. Assim como Tu falou ao meu coração, pedimos que Teu Espírito Santo venha falar ao coração da igreja nessa noite. E que possamos sair daqui não somente ouvindo a Tua palavra, buscando colocar em prática tudo aquilo que for proclamado através da Tua palavra, através do Teu Espírito Santo que ilumina as nossas mentes. A oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Naquela mesma hora, alguns fariseus vieram para dizer-lhe: retira-te e vai-te daqui, porque Herodes quer matar-te. Ele, porém, lhe respondeu: ide dizer a essa raposa que hoje e amanhã expulso demônios e curo enfermos, e no terceiro dia terminarei. Importa, contudo, caminhar hoje, amanhã e depois, porque não se espera que um profeta morra fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir teus filhos, como a galinha ajunta os do seu próprio ninho, debaixo das asas, e vós não o quiseste. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. E em verdade vos digo que não mais me vereis até que venhais a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Palavra do Senhor, irmãos, para mim e para a sua vida. Poder sentar. Hoje se comemora o Dia das Mães, né? Comercialmente falando, se comemora o Dia das Mães. Mas, como a própria irmã Eunice falou pela manhã, Dia das Mães não é só hoje. E essa é a máxima de toda mãe quando a gente vai dizer assim: mãe, feliz Dia das Mães. Meu filho, Dia das Mães não é só hoje, Dia das Mães é todo dia. Não é isso, Carmelita? Não é isso, Eunice? Então, toda vez que a gente liga para nossa mãe, né, irmã Bani? Dia das Mães é todo dia, né? E hoje eu liguei para minha mãe, a mesma coisa. Dia das Mães não é só hoje, é todo dia. Mas comercialmente falando, a gente entende que se comemora o Dia das Mães como o Dia dos Pais, né, como o Dia do Avô, né? É uma forma do comércio faturar. Mas aí eu busquei na palavra de Deus algo que nós pudéssemos refletir nessa noite: o amor de mãe. Refletir sobre o amor de uma mãe. Porque minha mãe, ela costuma dizer o seguinte: uma mão tem 5 dedos, nenhum é igual ao outro. Uma mãe tem 5 filhos, nenhum é igual ao outro. Mas ela ama todos incondicionalmente igual, não tem preferência. Então, nós vamos começar com uma ilustração e no final nós vamos voltar a essa ilustração, né? Não esqueça do principal. Não esqueça do principal. Conta a lenda que certa mulher pobre com uma criança no colo, passando diante de uma caverna, escutou uma voz misteriosa que lá dentro lhe dizia: entre e apanhe tudo o que você desejar, mas não esqueça do principal. Lembre-se, porém, de uma coisa: depois que você sair, a porta se fechará para sempre. Portanto, aproveite a oportunidade, mas não esqueça do principal. A mulher entrou na caverna e encontrou ali muitas riquezas, fascinada pelo ouro e pelas joias, pôs a criança no chão e começou a juntar ansiosamente tudo que podia no seu avental. A voz misteriosa falou novamente: você agora só tem 8 minutos. Vamos parar por aqui. Depois voltamos ao final da história. De acordo com o texto que nós acabamos de ler, como eu falei há pouco, hoje se comemora o Dia das Mães.
dia de lembrar e homenagear o amor das mães por seus filhos. Diz a Bíblia que Deus é amor. Parafraseando o texto sagrado, também podemos dizer que mãe é amor. E como é grande o amor de mãe. De fato, tão grande, tão marcante é o amor da mãe pelos filhos, que serve de analogia para o amor de Deus e o amor do Senhor Jesus por nós. E aí eu quero convidar você a meditar no seguinte tema: debaixo das asas do Pai. Nós precisamos viver uma vida debaixo das asas do Pai. Também o amor de pai tem a mesma intensidade e a mesma serventia. Também é usado como imagem do amor de Deus por nós. Diz a palavra de Deus no Salmo 103, verso 13. Como um pai que se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. E também em Isaías 66, 13 diz: como alguém a quem sua mãe consola, assim eu vos consolarei, e em Jerusalém vos sereis consolados. Mãe é fundamentalmente amor pelos filhos. Isto é verdade. De certa forma, até entre os animais, vejo a figura de que Jesus usa para falar do seu amor por seu povo, a da galinha que reúne os seus pintinhos sob as suas asas. É um exemplo simples da galinha que usa os seus pintinhos sobre as suas asas. Assim é Deus, que nos coloca sob as suas asas para nos proteger, para nos guardar, para nos guiar. Aqui eu creio que tem muita gente oriunda da roça e deve saber o que estou falando. Não é como uma galinha protege o seu filhote, como um bezerro é protegido pela sua mamãe, a vaca, né? Como é protegido, como tem a proteção. Lá em casa agora tem um gatinho, apareceu um gatinho lá. E o gatinho, meio metidinho, certo dia eu estava na sala, a Selma tinha saído, a porta da cozinha aberta, daqui a pouco ele está entrando no meu quarto. Eu, chispa daqui, sai daqui. Aí ele ficou com medo de mim. Só que a Selma, a gente gosta de animal, mas não gosta de ter, porque tem muito responsabilidade, né? E o gatinho passou a ir lá em casa. E a Selma, aí um belo dia eu passei no mercado e falei, vou comprar uma raçãozinha para ele. E para eu fazer isso, irmãos, é coisa, assim, é milagre de Deus, né? Aí o gatinho apareceu lá, seu Hamilton, a gente botou um potinho, aí ele comeu. Aí eu me empolguei, né? Falei assim, eu vou comprar uma ração. Aí eu fui numa loja de ração lá perto de casa, aí comprei uma ração chique, de carne de salmão. O gatinho todo dia vai em casa, miau, miau, miau. E aí eu vou lá, o titio vai botar... Aí ele se aproximou da Selma ele ficou logo amigo, né? A Selma ficou, comigo ele era arredio. Aí agora ele já está se aproximando de mim já, aí quando eu saí agora para a igreja, ele miau, miau. Eu falei, tua comida está aí. Irmãos, até o animal gosta de carinho. Até o animal gosta de ser protegido. E agora ele vem, aí ele fica assim, estica a patinha dele, eu faço carinho na cabecinha dele, já é meu amigo agora. Agora já quebrou aquela antipatia, agora ele já é meu amigo, né? Mas a gente bota lá a raçãozinha, ele come e vai embora. Isso a gente não sabe de onde ele é, quem é o dono dele. Eu só sei que ele vai lá todo dia, de manhã e de tarde, comer a raçãozinha dele, tomar a aguinha dele. Carinho, proteção. E é assim que Deus cuida da gente, com carinho, debaixo das suas asas, nos protegendo, guardando, amparando. Jesus diz a Jerusalém, cidade central de Israel, capital espiritual do seu povo, e que o representa em tantos textos bíblicos. Quantas vezes quis eu reunir teus filhos como a galinha junto os do seu próprio ninho debaixo das asas.
A pergunta é, por que Jesus quis reunir o seu povo como galinha faz com os seus pintinhos? Sobretudo por causa da sua compaixão. A imagem da galinha com seus pintinhos abrigados sobre as suas asas é a imagem maternal, de carinho, de cuidado, de consolo, de compaixão. A imagem da mãe é a figura maternal, é a figura de amor. É a figura pura. Mãe, irmãos, a figura da mãe é algo de uma simbologia tremenda na vida do ser humano. Eu duvido que se uma mãe tiver um bife para comer, que ela não vai deixar o bife para o seu filho comer, ela vai ficar com fome. Eu duvido que se a mãe tiver 2 filhos e tiver 2 ovos em casa, ela vai fazer o ovo para os seus filhos e não vai comer. Porque a mãe, ela é a figura maternal, é aquela que cuida, aquela que guarda. Imagine Jesus que deu a sua vida por mim e por você. É essa figura que cuida, que nos coloca debaixo dos seus braços, das suas asas, nos protegendo, nos guardando e nos livrando. Jesus tem compaixão, Jesus tem amor, Jesus tem misericórdia. O amor de Jesus nasce da sua compaixão. Também o amor de Deus, em sua origem, é um amor compassivo. Não só em sua origem, mas em sua essência. O amor é compassivo. Quantas vezes nós erramos, nós pecamos, nós fazemos errado e Deus nos perdoa. Nós acabamos de confessar os nossos pecados agora. Confessamos e Deus nos perdoa porque Deus é misericordioso. Deus é compassivo. Eu quero dizer para você, o nosso Deus não é um Deus tirano. Não é um Deus que está com chicote. Tem muita gente que prega esse Deus. Que prega esse Deus tirano. Esse Deus carrasco. Não, Deus é amor, é misericórdia. Ele nos trata com amor. Ele nos ensina assim. Ele nos ensina com amor, com misericórdia, não com tirania. Porque esse Deus tirano que tem pregado por aí, não é o nosso Deus. Não é o Deus o qual nós servimos. Não é o Deus o qual nós adoramos. O Deus que nós adoramos é um Deus compassivo e misericordioso, que nos coloca debaixo das suas asas e nos protege, nos guia com amor. Nós lemos em Isaías 49:15 a seguinte palavra do Senhor: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Ainda que o meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor não vai te abandonar, não vai me abandonar. Porque Deus cuida dos seus, Deus cuida de nós. Mãe é aquela que não se esquece do filho, jamais, que se compadece do seu filho sempre. A pergunta do texto de Isaías, ela é muito retórica. É claro que é dela que o texto está falando. Não daquelas insanas que jogam seus filhos em latas de lixos ou em lagoas. A gente fica estarrecido quando vê alguém, alguma mulher, jogar um filho numa lagoa, jogar o filho numa lata de lixo. A gente fica estarrecido. Como pode uma mãe fazer isso? Mas faz. Porque é o ser humano. E algo que eu tenho dito aqui algumas vezes, já disse algumas vezes, é que nós não somos bons. Mesmo o amor maternal, mesmo esse amor singelo e puro, nós não somos bons. Bom só há um, que é Deus. O ser humano é depravado. Ele é pecador. Só que mesmo nós sendo depravados, nós somos justificados, como nós lemos há pouco, por meio da fé, através de Cristo Jesus. Mas precisamos ter uma vida piedosa, conforme eu falei terça-feira, uma vida
piedosa, uma vida de misericórdia, de amor, de leitura da palavra de Deus, de alimento da palavra de Deus. O que adianta? Opa. O que adianta você ter um banquete na sua casa, mas não se alimenta dele? Você tem uma comida farta, uma mesa farta, mas ela fica lá. Ninguém toca nela. Você fica com fome. Assim é a palavra de Deus. Você tem a palavra de Deus na sua casa, mas você não se alimenta. Você não lê. Você não tem a sua vida devocional. Você não faz a sua vida diária, a sua devocional diária. E aí você fica fraco. Você fica sem se alimentar. Você fica sem comer da palavra de Deus. Nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus. O amor cria laços profundos, indissolúveis, a ponto de podermos dizer: o que atinge um filho, atinge também a seu pai e sua mãe. Eu queria entrar nessa questão. Faz comigo, mas não faz com meu filho, não é? Se fizer com meu filho, vai se ver comigo. É assim que nós somos, irmão. Porque aqui, quando corta na carne, não tem pai e mãe que segure. Faz comigo, mas não faz com meu filho. Porque a gente tem essa questão de proteger. É a galinha que bota os seus filhotes debaixo das suas asas. É a mãe e o pai que bota os seus filhos debaixo das asas. E fala assim: aqui não, meu filho não, minha filha não. E é assim que nós somos. Dói até mais na gente, no pai e da mãe. Por isso pai e mãe defendem seus filhos com unhas e dentes, como fazem até mesmo os animais, quando vêm suas crias ameaçadas. Eu lembro que nós tivemos a Lessie, uma pastora alemã, na minha infância, e a Lessie teve filhotes. A Lessie era muito querida nossa. A Lessie era uma cadela muito singela, muito querida. A gente dava assim: Lessie, bom dia. Ela levantava a patinha e dava bom dia. Brincava com a gente. Mas quando a Lessie teve os filhotes, e aí ela não dava conta de amamentar seus filhotes, aí tinha que pegar os filhotes, a gente tinha que comprar mamadeira para dar o leite aos filhotes. Irmãos, a Lessie ficava irreconhecível. Ela rosnava, avançava, aí tinha que ludibriar ela, tirar ela do local dos filhotes, descer com ela para debaixo da casa, para a gente poder. Quando ela percebia que nós pegávamos os filhotes dela para dar o alimento, ela virava, ela queria latir, morder a gente. Animal querido por nós. Então assim são os animais, assim somos nós, quando vemos os nossos filhos sendo prejudicados, sendo maltratados. Ninguém gosta que fale mal dos seus filhos, que fale mal dos seus parentes. Lembrar a bela imagem de Osés em que Deus deu num anúncio de juízo contra seu próprio povo, se compara a uma ursa roubada de seus filhotes, para falar da fúria com que ele atacará, por causa das iniquidades que já iam além de toda e qualquer medida. Mas é que tudo tem limite, irmãos. Até a longanimidade do Senhor, que é imensa, mas não infinita com os que praticam o mal. Salmo 103, 17 e 18 diz: a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade, sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança, para com os que lembram dos seus preceitos e os cumprem. Nós precisamos ter uma via de mão dupla com Deus. Eu falei que Deus é misericordioso, Deus é compassivo, que Deus é amoroso, que Ele não é um Deus tirano, mas também precisamos ter uma via de mão dupla com o Senhor. Nós precisamos ter uma via de mão dupla. Quando eu era pequeno, a gente cantava assim: eu venho buscar uma bênção, Jesus tem bênção para dar. Quem conhece esse corinho? A Eunice conhece, né? Mais alguém?
Tu vem buscar uma bênção, espera, Jesus vai te dar. Isso está errado, irmãos. Está errado. Nós temos que vir à casa do Senhor, temos que ter uma vida de adoração, não em busca de bênção. Não em busca de prosperidade, não em busca de uma vida melhor, não. Quem disse que a nossa vida vai ser uma vida boa? Vai ser uma vida de maré mansa? Não. No mundo tereis aflições, mas tens bom ânimo, eu venci o mundo. Nós precisamos ter esse entendimento de que temos que ter uma via de mão dupla. Nós queremos que Deus nos abençoe, mas não fazemos isso para alegrar o coração de Deus. Não fazemos isso para adorar ao Senhor. Não fazemos isso para andar na presença do Senhor. Nós queremos andar do jeito que a gente quer. Eu vou servir a Deus do jeito que eu quero. Se Deus aceitar, bem. Se não aceitar, o problema é dele. Não, irmão, nós temos um compromisso. Nós temos um compromisso com Deus de testemunhar, de ter uma vida na presença do Senhor. Que tipo de evangelho você tem vivido? Que tipo de evangelho você tem pregado? Que tipo de testemunho você tem dado? Você é um crente autônomo? É um crente que faz o que dá na telha? É um crente que posta na internet o que você quiser e dane-se os outros? O problema é de quem está vendo, você tem a sua vida, você faz da sua vida o que você quer? Tem muita gente que faz isso, irmão, posta na internet e que se dane a igreja, que se dane o mundo, e dá um péssimo testemunho. Que tipo de crente você é? Nós precisamos, irmãos, ter uma via de mão dupla com o Senhor, compromisso. Você é membro de qual igreja? A igreja presbiteriana. Aquela igreja é uma igreja séria, uma igreja que prega a palavra de Deus. Ali não tem brincadeira, não. E eu já disse aqui não tem brincadeira, não. Por isso que eu sou chato. Por isso que eu estou em todas. Porque eu faço aquilo que Deus me chamou para fazer, para pastorear. Sou perfeito? Não sou perfeito. Sou cheio de defeito. Mas eu procuro andar no caminho do Senhor. Procuro fazer a vontade de Deus. Procuro acertar. Se eu erro querendo acertar. Mas quando eu erro, eu peço perdão. Quando eu erro, eu reconheço o meu erro. Quando eu erro, eu me coloco à disposição para acertar e caminhar adiante. E é assim que nós precisamos ser. Ter uma via de mão dupla com o Senhor. Porque nós somos totalmente dependentes do Pai. Nós somos totalmente dependentes do Senhor. O Deus da Bíblia não é impassível como o da filosofia grega, de certos tipos de teologia cristã, não. É um ser imóvel, impassível, distante, inatingível. É um Deus que vive nossas lutas e dores. É um Deus que sente as nossas dores e que vive, que nos cuida de nós. Que desce ao nosso encontro para nos livrar e para nos fazer subir a uma terra boa e ampla, que emana leite e mel. É um Deus que se encarna em Jesus Cristo, que se faz um de nós para nos salvar a partir de dentro da nossa condição humana. Eu costumo dizer, eu já falei isso aqui várias vezes e vou repetir, enquanto a igreja não entender isso, vou repetir sempre. Deus não é fiel. Deus não é fiel a você. Deus não é fiel a mim. Deus não é fiel a nós. Sempre que eu puder falar, vou falar isso. Deus não é fiel a nós. Deus é fiel à sua palavra. A palavra se fez carne e habitou entre nós. Usurpou ser forma de Deus, se tornando homem, habitou entre nós e morreu morte de cruz para nos salvar. Então Deus é fiel à sua palavra, Deus é fiel a Jesus, que se tornou verbo, carne, e habitou entre nós. E a palavra de Deus se cumpre em nossas vidas. Nós é que precisamos ser fiéis a Deus. Nós é que precisamos ser fiéis ao Senhor. Não Ele a nós, Ele não é nosso empregado, que faz o que a gente quer, que a gente ora e Ele obedece. Não, a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. E nós precisamos viver essa vontade.
Você que tem orado pelo seu filho, pela sua filha, saiba que Deus está cuidando do seu filho. Deus está cuidando da sua filha. Deus cuida de nós e nada foge ao controle. No devido tempo, Deus vai agir. E Ele cuida. Só que nós queremos nos afobar. Hoje eu estava falando com a Selma na cozinha. A gente quer entregar nas mãos de Deus, mas a gente quer agir do nosso jeito. Mas a gente tem que se calar. Tem que ficar quieto. E deixar Deus agir. Orar, entregar e deixar Deus agir. Que Deus peleja por nós, irmão. Deus peleja por você. Enquanto você está aqui na igreja, está na sua casa, está orando pelo seu filho, pela sua filha, pelos nossos filhos, Deus está no controle. A palavra que eu digo para você nessa noite, creia, Deus está no controle, Ele está cuidando do seu filho e da sua filha. Ele está cuidando do seu pai, da sua mãe. Ele está cuidando do seu neto, da sua neta. Creia, descansa no Senhor. Verdadeiro pai e verdadeira mãe são compassivos com seus filhos, como Deus, como o Senhor Jesus. Está sempre ali ao lado, cuidando, defendendo, sentindo, sofrendo junto. Participante, interessado em tudo o que diz a respeito da vida dos filhos. Pois como dizia aquele anúncio da televisão, não basta ser pai, tem que participar. Quem lembra desse anúncio de televisão? Muita gente, né? Vamos, pai, está na hora do futebol, né? Está na hora do futebol. E aí o pai levanta com a filhinha mais nova ali e tal. E aí o filho vai, faz uma falta no filho, o filho cai. Aí o pai vai lá, passa uma pomada milagrosa. E o filho vai, chuta, faz o gol e corre para abraçar o pai. É participar, irmãos. Não basta você ter o nome de pai, você tem que participar da vida do seu filho. Você tem que abençoar ele de noite. Quando ele estiver dormindo, vai lá e ora. Estende a mão sobre a vida do seu filho. Você é do Senhor, você é bênção. Mesmo que você não esteja com o seu filho, nas suas orações, ora. Meu filho é do Senhor, meu filho é abençoado, meu filho está nas suas mãos. Participe da vida do seu filho, independente da situação. Independente do que ele estiver vivendo. Seja participando, diga assim, meu filho, eu estou aqui porque daí vier, você é meu filho, eu te amo. Nunca vire as costas para o seu filho, nunca dê as costas para o seu filho. Ame, assim como Jesus nunca dá as costas para nós. Jesus nos ama, Jesus nos quer bem, Jesus nunca vai dar as costas para nós. Então ame o seu filho, ame a sua filha e diga assim, meu filho, conta comigo porque você precisar. Eu sou sua mãe, eu sou seu pai, eu te amo. Há que fazer como a galinha faz com os seus pintinhos e como o Senhor faz com aqueles a quem ama. Há que mostrar compaixão em todas as circunstâncias e até se sacrificar se preciso for, oferecendo sempre o refúgio debaixo das suas próprias asas. Acolhendo, abrigando, compreendendo, consolando, sem tolher a liberdade dos filhos, sem superproteger, sem os impedir de crescer e construir suas próprias vidas, mas deixando sempre claro que eles têm para onde correr e com quem contar, como o Senhor faz com a gente. Saiba que Deus tem a misericórdia dessa vida. Saiba que quando o filho está em apuro, qual é a primeira pessoa que ele corre para falar? Qual é a primeira pessoa que ele corre para desabafar? É a mãe. É a mãe que ele vai falar, mãe, me ajuda em oração, pede às irmãs na igreja para orar por mim, porque eu estou passando por essa situação. É para você, mãe, que você seja abençoado. E aí voltando, terminando o sermão, 30 minutos certinho. Lá naquela historinha, não esqueça do principal,
Esgotados os 8 minutos, a mulher carregada de ouros e pedras preciosas correu para fora da caverna e a porta se fechou. Lembrou-se então que a criança ela ficara lá dentro e a porta estava fechada para sempre. A riqueza durou pouco e o desespero sempre. O mesmo acontece às vezes conosco. Temos uns 80 anos para viver nesse mundo e uma voz sempre nos adverte: não esqueça do principal. E o principal são valores espirituais, a oração, a vigilância, a vida. Mas a ganância, a riqueza, os prazeres materiais nos fascinam tanto que o principal vai ficando sempre de lado. Assim esgotamos o nosso tempo aqui e deixamos de lado a essência, os tesouros da alma. É o que eu sempre prego nas minhas mensagens, irmãos. Precisamos ter um relacionamento de via de mão dupla com o Senhor. Precisamos estar sempre na presença do Senhor, buscando em espírito e em verdade. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor derrame suas ricas bênçãos sobre as nossas vidas e que Deus abençoe você, mãe. Que Deus lhe dê sabedoria, capacidade de continuar criando seus filhos no temor e tremor do Senhor. Que Deus nos abençoe.